Fala galera, aqui professor Enson Portela falando, e no episódio de hoje nós vamos bater um super papo sobre a engenharia da energia solar. Como a energia é efetivamente produzida? Quanto custa um sistema de geração de energia solar? E se houver excedente na minha produção, o que eu posso fazer com esse excedente? Dá para empreender nesse negócio? Todas essas perguntas e algumas outras mais serão respondidas ao longo desse nosso bate-papo com o engenheiro Tomás Darrá, da Energo Engenharia. Então fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga. E aí, pessoal, bom estar aqui com vocês para esse papo energizante, né? Hoje vai ser diferente. Sempre tem, né? E claro, comigo também aqui na mesa Yasmin Costa. Fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia? E claro, o nosso convidado, o engenheiro Tomás Darrá. Olá pessoal, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, um prazer. Nós sempre começamos o nosso episódio perguntando pro nosso convidado se apresentar um pouco, né? Até para criar uma certa empatia do nosso assunto, do nosso convidado, dos nossos ouvintes. Eu sei que você é engenheiro de formação, né? Você estudou inclusive engenharia na Alemanha, parte da sua graduação foi feita na Alemanha. Hoje você é sócio da Energo Engenharia, que é uma empresa com atuação bem forte em energia solar. Então conta pra gente um pouco da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, o que é que você fez durante essa graduação, como foi sua experiência lá na Alemanha, como adentrou nessa área e como é o dia a dia de quem faz o management de uma empresa especializada em projeto de energia solar. Eu iniciei minha vida acadêmica, na verdade, começando pela engenharia ambiental. Eu passei cerca de 2 anos cursando, vi que não era muito minha praia e pensei mesmo que o meu foco era em energias renováveis, né? Fiz novamente o vestibular pensando em engenharia elétrica, porém estava com esse curso novo na UFC, que é engenharia de energias renováveis. Entrei no curso, eu não lembro exatamente que semestre eu comecei o estágio na Energo, mas foi pouco antes da oportunidade no intercâmbio, né? Calma aí, quando tu fez o vestibular, tu começou o curso do zero de novo ou tu já começou lá na frente porque tu tinha aproveitado a disciplina? Eu aproveitei algumas disciplinas mais do básico, né? De cálculo, porque como física. O curso é novo, não dava para aproveitar tanto, não né? dava, não dava. Essa é a minha pergunta. Isso era em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2010 para 2011. Eu comecei a estagiar na Energo já, trabalhando com análise de dados para aerogeradores. Aí surgiu a oportunidade do intercâmbio, que era uma bolsa, um programa que era por meio de uma parceria da CAPES com o DAD, chamado Unibral, que na época ele era muito ofertado para o pessoal da elétrica, mas surgiu vaga para o meu curso, né, o curso novo, né? E eu consegui passar cerca de 1 ano lá, um pouco menos de 1 ano. Foi muito enriquecedor. Para onde você foi lá? Foi para Colônia, Universidade Técnica de Colônia. Fiz muitas disciplinas na área de energia renovável, mas muito foco eles são em solar. muito fortes, né? Exatamente. Foi muito bom, deu para fazer aproveitamento das disciplinas, foi bem legal. E na volta para o Brasil, teve outra oportunidade de voltar para a Energo e desde então me formei, continuei lá e hoje em dia eu sou sócio da empresa, né? Legal, parabéns. Sobre o management da empresa, dia a dia é extremamente dinâmico. Nós trabalhamos muito com energia solar, mas temos foco também em consultoria, em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que seria interessante e importante a gente fazer uma pequena explicação sobre todo esse conceito de energia solar, que é o papo de hoje, né? Do episódio de hoje. Vale a pena explicar para o nosso ouvinte que o Sol tem data de vencimento. Então curta bem aí o sol que está batendo na sua cara, porque ele tem um prazo de validade. Mas assim, é algo de cerca de 100 bilhões de anos. Errou! Então você tem aí mais 5 bilhões de anos e ele vai se apagar. Outro ponto importante é que a geração de energia, a energia solar, ela advém de fusões nucleares que acontecem em átomos de hidrogênio, né, lá no núcleo do Sol. Essa fusão ela acaba se convertendo em átomos de hélio. E a parte bizarra disso tudo é que o Sol, né, a título de informação, gera algo como 5.000 vezes mais energia na Terra do que o que de fato nós consumimos. Isso é uma estatística que eu tirei de um livro, que inclusive recomendo, chamado de Abundância. Esse livro é muito bom. E ele fala de algumas coisas que inclusive é a conclusão desse pensamento, que a gente não tem um problema de escassez, a gente tem um problema de acesso. Porque na medida em que você tem uma fonte de energia que joga no nosso planeta 5.000 vezes mais do que aquilo que consumimos, está claro que a gente não tem um problema de escassez, né? Não vai acabar a energia, a gente tem um problema de acesso. Bem, dito isto, como é que de fato é feita essa conversão de energia solar em energia elétrica, né? Há perdas no processo e se há, como é que você quantifica isso? Qual que é a quantidade dessa perda? O efeito fotoelétrico no processo de conversão da energia solar, ele é chamado de efeito fotovoltaico, né?
ele utiliza células fotovoltaicas que comumente é feita de silício, mas pode ser feito de qualquer outro material semicondutor. A radiação solar incide sobre essa célula fotovoltaica, fazendo com que os elétrons no material semicondutor entrem em movimento. Esse movimento gera eletricidade, né? É uma conversão considerada extremamente eficiente. As perdas envolvidas são devido à temperatura muito alta ou muito baixa do ambiente, né? Então você explicou todo esse processo de conversão. Mas assim, a dúvida que aparece é: quais são as condições ideais para uma boa conversão? Tipo, importa mais o local ter várias horas de sol ao longo do dia, ou, por exemplo, que ele tenha intensidade de incidência solar muito alta, né? Eu te pergunto isso porque eu sei que um dos lugares de maior tempo de exposição ao sol que a gente tem está no extremo do Canadá, que você tem dias lá que chegam a 16 horas, né? 16 horas por dia de sol. Mas as temperaturas lá batem menos 10 graus. Já aqui no Nordeste brasileiro, você tem sol aí de 10 a 12 horas por dia. Mas, como a gente sabe, você consegue fritar um ovo no asfalto, de tão quente que aqui é, né? Então, o que é melhor? Muita luz, muito tempo de exposição, ou mais intensidade, ou é um equilíbrio disso? Sim, é necessário um equilíbrio, né, desse tempo, a radiação, porque os módulos fotovoltaicos, o inversor também, mas os módulos fotovoltaicos são projetados a operarem a 25 graus Celsius, né? Quanto maior a temperatura ambiente, temperatura do solo, como a gente tem aqui no caso do Nordeste, ele vai ter uma perda de eficiência, mas não uma perda que impacte tanto com a sua produção anual, né? Só a título de informação, aqui em Fortaleza, né, se você pegar assim, números altos, se você pegar um ano típico aqui, que todos os anos aqui são idênticos, você tem variações da ordem de 23 a 34 graus, né? 23 durante a madrugada e 34 graus a maior parte do dia de sol. Então você está falando aí que na média a gente vai estar ali nos 30 graus, que é pelo menos 5 graus acima do, digamos, do ponto ótimo da placa, que é 25 graus. O que você está dizendo é que vai ter algumas perdas, mas não é algo que inviabilize o negócio. Exatamente, não inviabiliza. Acontece no interior, é bem maior, né? Essa temperatura em alguns locais, vamos pegar, por exemplo, Jaguaribe, que estive lá até recentemente, a temperatura durante o dia, assim, é fácil, chega perto dos 40 graus, temperatura ambiente, né? Mas é isso, o ideal é operar um pouco mais baixo, mas também, como tem o exemplo do Canadá, não pode ser tão mais baixo assim. E o índice de radiação no Canadá, por mais que nessa época do ano seja até 16 horas de luz solar, é uma radiação muito baixa, né? O índice de radiação solar é baixíssimo, não deve passar de 3 kWh por metro quadrado. Aqui no Brasil, a gente tem a média, aqui no Ceará, por exemplo, é 5,5, 6 às vezes. Quase o dobro. Exatamente. Então é bem diferente. Por curiosidade, uma casa que tem aí 4 pessoas, família típica brasileira, pai, mãe, 2 filhos, assumindo aí uma casa da ordem de 150 metros quadrados, a gente está falando de quanto, né, em reais de instalação desse sistema e quanto que ele pode gerar, quanto custa, né, desde o processo até a instalação final, deixando tudo operacional, e o que é que de tempo a Energo precisa para fazer toda a parte de operação, de instalação. Para uma casa padrão, o custo da instalação do sistema de energia solar é aproximadamente R$20 mil, o custo médio. E isso inclui projeto? Inclui tudo, projeto, instalação. Tá, então o cara está me ouvindo aí, dá ideia pro meu pai colocar energia solar lá em casa. O que meu pai vai gastar é mais ou menos R$20 mil. Isso imaginando uma casa com um consumo médio mensal de 300 kWh mensal. Que é um bom consumo. É um bom consumo, pois é. Os valores podem variar por uma série de fatores, como desde a qualidade dos componentes, os tipos de componentes do sistema, a complexidade da instalação, né, a arquitetura da casa. Isso pode variar bastante esse valor. Mas é uma média representativa, seria mais ou menos R$20 mil. A R$25 mil. Vocês têm noção do payback disso? Pronto. O payback, a gente lá na Energo, a gente faz diariamente dimensionamento de casos como esse ou casos diferentes. A gente tem, com essa base, o payback tem reduzido bastante, né, ao longo dos anos. Hoje em dia a gente consegue chegar no payback de 3 anos. Nossa, é muito rápido. Para quem não sabe, né, o payback é quanto que o cara investiu, em quanto tempo ele vai recuperar o investido. Porque, entenda, né, quando você instala energia solar, na prática o que você está fazendo é reduzir o seu consumo de energia elétrica que vem direto da transmissão da operadora, né, que aqui em alguns estados brasileiros vem pela Enel. Então essa economia, a sua conta de luz, ela meio que passa a ser zero. Às vezes você fica até negativo porque você devolve energia para a circulação pública, né, para transmissão pública. Tudo isso que você vai economizar ao longo do tempo, quando você desconta, compara com o que você gastou nesses R$20 mil inicial, é meio que o payback, né, o tempo de retorno do seu investimento é da ordem de 3 anos, o que é muito rápido, na minha opinião, né, bem rápido. Acredito eu que isso também tem a ver com o
fato de, imagino eu, que houve um barateamento dos dispositivos que são usados, não? Com certeza. Porque eu imagino que lá atrás... tá seguindo esse ritmo, o mercado. Eu trabalhando com isso desde 2006, assim, mais forte, eu vejo que cada ano que passa, o custo dos equipamentos só baixando. Assim, mesmo você falando que vem baixando com o passar dos anos e com payback de 3 anos, que é um payback muito curto, ainda assim é um investimento relativamente alto para se fazer, de 20 mil reais. E você falou também, no começo, sobre essas placas geralmente são feitas com silício, material semicondutor. O fato de ser silício tem muito a ver com preço ou mais por desempenho mesmo da placa? Ou um pouco dos dois? Um pouco dos dois. Hoje em dia a gente trabalha principalmente com painéis de silício policristalino e monocristalino. Para ter uma ideia, alguns anos atrás a gente pensava que fosse, quando comparava os dois, via uma competitividade muito mais forte do policristalino. O monocristalino, ele sempre era mais caro. Hoje em dia, os dois são muito parecidos de valor. Esse é o normal do que acontece em qualquer tecnologia, né? Você imagina aí quanto que não foi comprar um computador, em algum momento chegou a ser um projeto de comprar um carro equivalente. Hoje em dia você compra um computador por R$1.000. Tomás, quais os potenciais clientes que vocês têm, assim? Por exemplo, casa, empresa, indústria. Existe possibilidade de colocar placas em apartamentos? Os clientes é bem variado. A gente tem muitos clientes residenciais, oferecemos serviço para empresas também, empresas e indústrias. Nós temos clientes... Residenciais casa, né? Residenciais casa, exatamente. Casa, né? Prédio é um pouco mais complicado. Já tivemos alguns casos, mas geralmente para prédio o que a gente vê mais é para área comum. Apartamento não se torna viável. Apartamento só quando é uma cobertura, é mais fácil de ocorrer. Mas aí na área comum você coloca onde? Você coloca lá embaixo, no pilotis? Um exemplo que eu vi é um prédio aqui em Fortaleza, um condomínio, que tem 2 torres. Na área comum do prédio tem uma espécie de salão de festas próximo da piscina e tudo mais, uma área até relativamente grande. No telhado desse salão de festas não tem sombreamento das torres. Por conta disso, foi projetado lá um sistema, acho que umas 12 placas, se eu não me engano, eu não lembro, 12 módulos fotovoltaicos e consegue abater uma conta comum lá do condomínio. Colocando em cobertura desses prédios já é comum? Porque eu imagino que o cara colocando na cobertura, ele vai utilizar não no fato do apartamento, ele vai utilizar na conta do condomínio no geral, entendeu? Para uso na divisão lá do condomínio, ficar mais barato, alguma coisa do tipo. No caso da cobertura que eu digo, o apartamento de cobertura tem alguns que colocam os decks, né? Tem uma área maior na cobertura que tem os decks para piscina. Eu digo cobertura, apartamento cobertura. Na cobertura do prédio mesmo, é uma área comum de todos os condôminos. Aí tem que passar por todos os condôminos aí, que às vezes não dá certo. Né? Tem que ir para uma assembleia. E é um espaço bem reduzido. Por isso que é mais complicado também. Mas já acontece, a gente já vê isso ocorrendo com alguns condomínios. Legal. Você falou aí para uma casa de 4 pessoas, 150 metros quadrados, uma casa padrão, algo como um investimento inicial da ordem de R$20.000. O que é preciso a nível de manutenção desse sistema? Tipo, você tem uma estimativa média de custo médio de manutenção. Essa placa, eu imagino, ela tem uma vida útil, né? Porque deve acontecer com o tempo desgaste e aí ela perde rendimento. Em quanto tempo o camarada tem que ir lá trocar uma placa dessa? O que é preciso, basicamente, é apenas a limpeza periódica das placas, coisas que as chuvas geralmente fazem. Para locais com menos chuva, como é o caso de Fortaleza ou alguns lugares do Nordeste, é interessante que se faça uma limpeza pelo menos mensal, mas pode se estender um pouquinho mais. É tipo água e pano. Água e pano. Tá. Água e pano. Sempre água e pano, não precisa sabão ou nada, nenhum produto que possa arranhar, possa danificar o vidro dos painéis, né? E sem medo de levar choque. Não, tem que desligar o sistema, com certeza. Tem esse detalhe também, eu não me atentei a isso, mas tem que desligar o sistema. É interessante também que seja feita uma manutenção, pelo menos trimestral, dos circuitos elétricos, dos quadros, dos inversores, né? O inversor é o cérebro do sistema, né? É interessante que sempre tenha uma atenção rigorosa a eles. Corrente que é gerada pela placa, ela é uma corrente contínua. Exato. E o teu inversor, ele vai jogar para casa uma corrente alternada, né? Então o inversor é esse processo, tá bom. Ele vai fazer isso, vai transformar em corrente alternada para injetar na rede. A estimativa de custo médio dessa manutenção varia bastante também. Para uma casa dessa, como é basicamente a limpeza dos quadros, tem que olhar o sistema, não é nada impactante também. Coisa que a economia que ele já está tendo já cobre. Isso, se ele tiver qualquer problema em relação ao inversor, o inversor ele fornece um monitoramento remoto. Tipo um aplicativo por celular, exatamente, o cara sabe. Ele vai saber, ele também na web, ele emite alertas, notifica. Como eu falei, ele é o cérebro mesmo do sistema. Pô, legal. Sobre a vida útil dos painéis, a gente se baseia muito pela garantia dos fabricantes, que
eles garantem por 25 anos pelo menos 80% da geração prevista para o painel, né? Mas isso a gente já vê casos de painéis de sistemas que foram instalados, sei lá, década de 80, 90, que os painéis se estendem. Ainda estão operando. Exatamente. Daqui a um tempo, provavelmente a gente vai ver muito, daqui a alguns anos, talvez 10 anos, não sei, a gente vai ver muito troca, o pessoal fazendo revenda, né, de painéis. Bom, tá de olho no mercado aí, hein? Pois é. Em relação a essa manutenção, a estrutura que suporta esses painéis, ela é feita de quê? Eu preciso ter algum cuidado em termos de corrosão, coisa do tipo? Geralmente é alumínio. Ela é um alumínio reforçado, tem um alumínio reforçado, uma estrutura metálica bem reforçada contra corrosão. É interessante que se verifique também nessa manutenção. Eu pego o exemplo da nossa empresa, da Energo. A gente, quando faz a manutenção, além da limpeza que a gente vai fazer, a gente vai verificar todo o sistema. Nessa verificação, a gente verifica também as estruturas, verifica todos os parafusos, verifica se está tendo qualquer problema com corrosão. Pode acontecer passar algum animal por debaixo dos painéis, sei lá, danificar alguma coisa nos painéis. Geralmente, isso aí o próprio sistema já notifica. Já tem algum problema, qualquer problema assim, o inversor já pode notificar. Mas a questão de estrutura da parte física mesmo, da estrutura metálica, a gente também faz essa verificação, mas o que a gente vê muito no mercado aqui são materiais bem resistentes e a durabilidade... Aguenta o tranco. Aguenta. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Great Scott! What the hell is a gigawatt? Pela pesquisada que eu dei, atualmente em relação aos inversores, eu sei que existem duas principais tecnologias, as strings e microinversores. Os defensores dos inversores strings alegam que o preço é um atrativo positivo e destacam que possui uma boa qualidade. Já os defensores dos microinversores alegam que a tecnologia deles é mais segura e aumenta a geração. Qual a sua opinião sobre o assunto? Explicando mais ou menos o que é cada um e fazendo essa comparativa aí de preço. Explicando a diferença entre eles, um inversor de strings, que é hoje em dia a gente vê que é o mais convencional. O que é uma string? A string são os painéis em série. A gente tem, às vezes, um sistema que, por exemplo, tem 4 strings, cada string tem 10 painéis. Se em uma série dessa tiver qualquer sombreamento em um dos painéis, como eles estão em série, prejudica a série inteira dos painéis. Os outros restantes já são prejudicados à produção. Essa analogia, né, bem leiga, é o lance da corrente, né? Se você tem um dente na corrente que tá podre, a corrente inteira vai sofrer. Exato. No caso dos microinversores, eles otimizam 100% o painel. A gente tem microinversores que às vezes é um microinversor para o painel. A gente tem casos que é 4 painéis por microinversor. Acaba que torna o sistema muito mais eficiente, muito mais confiável. Se tratando de projetos residenciais, projetos menores, que seja casa com telhado com várias quedas, diferente arquitetura, os microinversores são sempre melhores, porque quando a gente tem strings no telhado, quando a gente usa os inversores de string, às vezes não dá pra você, o telhado é pequeno demais pra você colocar uma string tão grande. Aí no caso os microinversores são mais eficazes. Ou seja, se você tem uma situação que o telhado é pequeno, você não consegue colocar muitos painéis em paralelo e não consegue montar uma série, né? Exatamente. O problema do microinversor é seu preço. O preço, geralmente, o que a gente vê é que ele é cerca de 40% mais caro do que os inversores convencionais. É uma diferença bem alta de preço. É bem alta, mas aí a gente procura passar para o cliente todos os prós e contras, né? O contra do microinversor é esse, mas eles já estão se tornando muito mais competitivos no mercado por oferecer a mesma garantia que a gente tem para os módulos, que eu estava falando, para os painéis, de 25 anos, já tem microinversor oferecendo esse mesmo tempo de garantia. Diferente do inversor de string, que já é menos, é 5 anos do fabricante, que geralmente, alguns tem mais, né? Mas já tem microinversor que tem empresas, fabricantes que estão oferecendo com 25 anos. Isso é extremamente bom para o cliente. Por curiosidade, quando você faz, né, um projeto desse, tem algum software específico da área que vocês utilizam para fazer esses cálculos? Como Sim, é que é? Nós utilizamos... Tem 2 softwares padrões, né, hoje em dia, que é o PVSol e o PVSYST. Os dois são pagos? Os dois são pagos, você paga anuidade. Barato, é caro, como é mais ou menos? É caro, é um pouquinho caro. Deve ser caro, porque tá na moda, né? Todo lugar agora tá abrindo empresa, brotando do chão de energia solar. Os caras devem estar surfando na onda, né? É, bastante. Tudo em euro, na faixa de... Eu não lembro exatamente do PVSol, mas... O euro a R$5 atualmente, aí eles estão realmente caros. Sai bem caro, mas pra gente aqui. Mas na faixa de 1.300 euros. Por ano. Por ano. Porra, é caro mesmo. Não, mas não é o fim do mundo. Mas... Se você tiver demanda...
Tá Com uma mais de anuidade, 6 mil. você, tipo, tu tem uma licença ou tu tem pro teu escritório inteiro? A gente tem uma licença. Uma Então licença. só use um computador. Só use um Caceta, computador. É então caro demais. É caro. É, realmente é caro. Mas, assim, é muito bom. São softwares que estão sempre se atualizando de acordo com o que está se caminhando no mercado. Os fabricantes mudam É interessante. diariamente, mudam mensalmente os inversores, otimizando os seus equipamentos, né? E sempre o software vai se atualizando. A gente vê, pelo menos o PVSys, quase atualização mensal. É muito bom. Minha experiência é que é o seguinte, normalmente quando a coisa é cara e tem margens altas, alguém vai crescer o olho e vai fazer um programa concorrente. Não se sabe se vai ter vencedor, mas você tá aí ouvindo a gente, se é um bom programador, pode ser uma área boa. Não tem concorrente, vai lá e faz. Só uma pergunta aqui pro Enzo lançar logo o jargão dele sobre o inglês. Esse programa, ele tem em português? Não. Olha isso. Tem É, que então é o que eu inglês digo. vai fazer por você. Se mais do que a você engenharia não sabe faz. inglês, você não é ser humano. Eu digo isso, cara, não tem jeito. Quer trabalhar com engenharia, você tem que saber inglês, não tem Com jeito. certeza. Pegando o gancho aqui do que a gente tá falando agora, né? Eu imagino não, né? Eu presencio que tá uma moda, uma modinha agora de empresas de energia solar. Digo, né, assim, hoje se nota que tem uma porrada de empresas entrando nessa área de vendas de sistema para geração de energia elétrica a partir da energia solar. Sempre tem essas coisinhas de moda no Brasil, né? Uma época desse, você que tá ouvindo vai lembrar que tinha paletas mexicanas. Para onde você ia, tinha um quiosque de paleta mexicana. Já teve a febre do sushi bar, já teve a febre do açaí, mas pegando aqui falando de açaí, há um tempo atrás eu fui tomar um açaí aqui num restaurante aqui perto, num local aqui perto, e o cara que era dono da empresa de açaí, ele ia abrir uma empresa de energia solar. E aí ele tava fazendo propaganda dentro da loja dele de açaí sobre energia solar, pra você ver como o cara gosta de sofar uma moda, né? O humano tá sempre criando. Então a pergunta que eu te faço é, existe muito amadorismo nessa área? Quais cuidados você apontaria aí para, né, o nosso ouvinte que tá cogitando fazer isso, para que ele pensasse, ele, né, quando for montar um sistema desse, o que é que de cuidado ele tem que ter, qual profissional, quais qualidades ele tem que observar do profissional e da empresa que está fornecendo esse serviço? É um fato mesmo que está cada dia mais forte, né, no nosso dia a dia, energia solar, mas eu tenho que discordar que não dá para chamar de modinha, que a gente tá vendo que é uma tendência mundial. Temos todos os países bem desenvolvidos que já conseguiram inserir muito bem na sua matriz elétrica a energia solar, mas infelizmente ocorre mesmo a disseminação, isso é normal. As recomendações que eu dou é que tem que tratar como qualquer outro grande investimento que você possa fazer, né? Mas tem que tratar com um projeto de engenharia, né? Precisa emitir um ART quem vai lá fazer? Precisa sim. Então, é um assim, sistema de geração de energia. Por menor que seja, é necessário que tenha todos os cuidados técnicos, né? Em outras palavras, todos os projetos que você faz e as instalações que estão nas casas tem que ter ART, tem que ter um engenheiro por trás. Se não tiver, é algo ilegal. Exatamente. Então já vem um primeiro ponto, né? Se você não teve um ART aí no seu sistema, saiba que você está fazendo algo fora da lei. O que ocorre é o vendedor, é um ótimo vendedor, pode ser um grande vendedor, mas que às vezes não tem domínio do conhecimento técnico, né? Domina muito bem o conhecimento comercial, mas falta o conhecimento técnico. A gente até comenta na empresa, quando a gente divulga, né? Até fazendo um pouquinho de propaganda, mas que a gente tem nosso comercial todo formado por engenheiros. A gente não vende gato por lebre, a gente tem esse diferencial e acontece diariamente de pessoas, clientes vindo até nós para fazer uma correção do sistema que a pessoa instalou com outra empresa. Entendi. Já aconteceu. Enfim, isso é normal. Acredito que um investimento que é tão viável para a pessoa acontece de ficar mais disseminado mesmo, né? Sobre a outra pergunta, né, de dica para quem deseja empreender, que é isso, é necessário ter uma boa base técnica do assunto, assim, ter experiência na área é fundamental e ser bem capacitado, né? Tem bons cursos aí sendo oferecidos, cursos de graduação, mas tem vários cursos de sistemas fotovoltaicos, de energia solar. Sou graduanda em engenharia civil e estou formando agora, e o que eu vejo é que às vezes muitas coisas no mercado a gente não aprende dentro da faculdade. A minha pergunta é, você fez engenharia de energias renováveis, né? Você aprendeu a projetar esses sistemas na faculdade ou não? Você aprendeu tudo na Energo? Olha, tem que ser sincero, na faculdade a gente tinha muito do conhecimento básico, né? Bem do básico mesmo, o que é dado em livro. Teórico. Muito teórico. Muita teoria, prático não. Isso foi uma coisa até que, de certa forma, o intercâmbio me ajudou mais nesse aspecto, porque a gente tinha uma disciplina lá de energia solar que tratava, acho que metade dos créditos eram laboratório, a gente usava o PVSol, o software que eu mencionei, era sensacional. Ou seja, mão na massa mesmo. Era muito bom, apesar de que, assim, na época eu não estava dominando tanto o alemão, mas deu para desenrolar legal.
assim, ajudou. Depois foi ajudando, mas tem que dizer que realmente a projetar mesmo foi depois da graduação. Eu acredito que esse é um problema que o curso tem, que eu acredito que não tenha sido bem resolvido ainda, porque eu, pessoalmente, tenho 2 amigos que se formam agora em energias renováveis, engenharia de energias renováveis, e eles relatam do mesmo problema, de que eles sentem no mercado de trabalho que o conhecimento da faculdade não agrega tanto para o que ele precisa usar no mercado de trabalho. Ele sente que está fazendo a faculdade por cumprir tabela, entendeu? Às vezes. O esforço que ele faz na faculdade não vale tanto a pena pro retorno que ele tem no mercado. Isso aí todos acredito que pensam da mesma forma. Infelizmente, acho que o curso foi feito, o projeto pedagógico do curso não pensou muito nisso, assim, um pouco sabe? frustrante, né? Infelizmente, mas quando eu tava saindo de lá, eu lembro até que estavam já essa conversa de mudar o projeto pedagógico. Eu até achava até curioso isso, porque eu jurava que já tinha mudado. Eu acho que deixaram muito a desejar quando se trata das 2 engenharias que são base, né, do curso, que é a mecânica e a elétrica. Eles jogam muito mais pra mecânica. Não que não seja legal, é bom também, mas falta algum conhecimento da engenharia elétrica. Agora... Pelo menos falando por mim, né? Como professor de uma instituição federal de ensino superior, sou obrigado a fazer um parênteses aqui, que eu acredito que isso é um problema geral, né? É um problema de todas as engenharias, e digo mais, é um problema de todas as engenharias em todos os lugares do país. Digo isso porque eu fiz um doutorado, comecei meu doutorado lá na USP. Você fala com as pessoas lá da Poli, os caras têm as mesmas reclamações, tem professor muito teórico. É claro, né? Você tem professores, e aí é um pulo de sorte, que às vezes o professor, ele além de ter sido o cara que fez mestrado, doutorado, ele também projetou, ele trabalhou no mercado, ele trabalhou com energia solar, ele trabalhou, enfim, se o cara é da civil, ele trabalhou com projeto de alguma coisa, o cara da elétrica e por aí vai. Então você fica muito à mercê do professor. E é claro que prioridade da instituição como é hoje, ela prioriza contratar o cara que fez mestrado e doutorado. E normalmente esses caras de mercado, eles nem saco tem para fazer uma pós-graduação. Você mesmo, né? Tem alguns anos de formado, talvez comece a cogitar eventualmente fazer uma pós, porque sente falta de alguma coisa, mas o conhecimento que você tem, se colocar o Tomás para dar aula num curso desse, o cara vai voar porque simplesmente é o dia a dia dele, entendeu? Ele trabalha com isso, ele não olha no livro, ele escreve o livro. Sim, é uma reclamação, faço engenharia civil, então pra mim também é uma reclamação, eu sinto isso no meu curso, mas talvez eu acredite que em alguns cursos o sentimento seja pior, talvez pela modernidade do curso, é um curso mais recente, engenharia civil existe aí há um bilhão de anos, aí como o mundo é mundo, existe engenharia civil, entendeu? 1776 é a primeira escola de engenharia civil na França. Não é 1 bilhão não, mas dá 300 anos. É tempo. Algumas coisas. Tempo. Dá alguma coisa. Além disso, sobre ele falando sobre o cara que vai ser professor ter o conhecimento da prática. Isso é muito importante, porque eu como aluno, a gente sente a diferença, sabe? Quando o cara tá lá, que ele sabe o que ele tá falando e que ele não tá falando só com o conhecimento que ele tirou lá do livro dele de 1512. Com certeza. Do cara que se formou há não sei quanto mil tempo e nunca pegou uma placa na vida. Falei do seu professor de Concreto 2, como é que ele é? Muito bom, muito bom. Se gaba, mas é muito bom. Queria entrar aqui, não sou da área, mas acredito que seja um assunto um pouquinho mais polêmico. No ano passado, tá, gente? É 2019, a gente tá, quem veio aí Datou o podcast. Quem veio aí de 2063, a gente tá em 2019. No ano passado e também nesse ano, a gente teve a reforma da Resolução Normativa 472, que é a que autoriza o uso de geração distribuída no Brasil e que está sendo bastante discutida. Atualmente, segundo a Absolar, um dado que eu tenho, cerca de 45% de todas as placas solares, entre aspas placas solares, porque essa contabilidade é feita pelo inversor, não pela quantidade de placas, mas cerca de 45% de todas as placas solares, entre aspas, instaladas, são para a geração distribuída. Alguns afirmam que com a taxação do fio, dependendo do valor, pode justificar um investimento num conjunto de baterias e um inversor híbrido. O cliente ainda estaria na rede da concessionária, mas injetaria uma parte da energia nas baterias. A sua empresa já fez estudos sobre essa tecnologia ou é um tema ainda que precisa ser discutido? A respeito de sistemas híbridos, a gente já tem observado que está havendo uma procura maior ultimamente. A gente vê que está sendo já inserido no mercado esse tipo de tecnologia, mas que ainda é um investimento bastante alto. Ainda não é totalmente viável. Às vezes pode se tornar mais interessante para um produtor rural, que seja mais isolado, mas acaba que ainda é uma tendência, né, como foi do microinversor, via baratear. Eu acredito que vai ser o mesmo com o processo dos sistemas híbridos, né? Ainda precisa ser discutido. Nós fazemos estudos, análises sobre essa tecnologia, mas ainda precisa ser discutido melhor. Tem que dar um tempinho ainda e tem que esperar, principalmente, a definição a respeito da mudança da
norma. Para situar o pessoal mais aqui sobre a questão da taxação do fio, eu vou falar um pouquinho aqui, se me corrija se eu estiver errado. Ok. É mais ou menos, você tem a sua plaquinha lá, a sua plaquinha ela vai gerar, sei lá, 10 de energia. E aí a sua casa consome 15. Então ela vai gerar menos do que a sua casa precisa. Então ela vai pegar uma parte da placa e uma parte da rede, correto? Sim. Sendo que, em algum caso específico, sua casa parou de produzir 15, ela vai produzir 5. Então, a sua placa que produz 10, ela vai entregar 5 para casa e aquele outro 5, hoje em dia, nesse método sem o inversor híbrido, sem as baterias, ele injetaria esses 5 de sobra na rede, não é isso? Ele injetaria esses 5 de sobra na rede e com isso você meio que ganhava um crédito com a concessionária em relação àquele valor que você injetou na rede. E você não paga pelo transporte da energia, pela taxação do fio. O que a resolução propõe é de taxar esse fio. Então você estaria cobrando pelo que o cara injetava na rede. Então seria viável para o cara colocar a sua bateriazinha, porque os 5 que ele deixava de consumir na casa, ele dirigia para a bateria e ele não gastava com a taxação do fio. Além disso, eu acredito também que para viabilizar esse estudo, ou essa compra, esse investimento no inversor híbrido, seja o fato de que a compra da concessionária dessa energia ela é encarada como um crédito, diferente como na Europa, que ela é encarada de fato como uma compra. É como se você fosse a concessionária vendendo para a concessionária de fato. Então, em relação a isso, acredito que os custos que você ganha com o que você produz de energia seja bem mais vantajoso para quem está com a geração distribuída em casa. Com certeza, com certeza. Isso aí a gente tem que aguardar mesmo a definição da norma, porque o que se tornou a grande polêmica é que a revisão que ia ser feita estava propondo 5 cenários diferentes. E desses 5 cenários, 3 eram extremamente ruins para um cliente de geração distribuída, né? Que eles iam justamente, como tu falou, eles iam tirar a compensação integral que era feita, né? Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que fechou um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para o Congresso Nacional para barrar a taxação da energia solar. O Brasil é um país de leis bizarras, leis inclusive que se contradizem. Eu também já ouvi rumores sobre essa taxação, né, desse tipo de sistema, mas assim, como é que tá isso? Imagina, o cara consome 100 kWh mês e produz 100 kWh mês. O que existia de proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, da Enel, em termos de taxação disso e como é que de fato está hoje? Bom, o que está em vigor é a Resolução Normativa 482, né, já citada, ela é de 2012, ela propõe uma compensação integral da conta do que é produzido, né? Compensação integral do usuário, né, de geração distribuída. E a proposta, que foi tão polêmica no ano passado, era que essa compensação deixasse de ser integral para ser parcial. Já vem sendo discutido isso desde 2018, sendo que se tornou polêmica porque essa nova proposta deles, da ANEEL, da agência, era uma compensação parcial muito pequena para o usuário. Tá, então vamos falar aqui de números. Eu estou lá produzindo 100 kWh e aí eu consumo 100 kWh. Então, o que acontece é que o que eu produzo, eu jogo na rede de distribuição e aí hoje, pela essa resolução normativa que você falou, tudo que eu joguei vai ser usado para abater do meu consumo, que nesse nosso exemplo é a mesma quantia. O que o cara está propondo agora é, eu produzo 100, eu jogo na distribuição pública. E aí ele não me devolve, não desconta mais 100. Vai descontar um valor bem menor que isso. Não vai mais descontar. Não iria, no caso, esse 100 que você está dando de exemplo, iria, por exemplo, zerar o consumo desse cliente. Não iria mais zerar. Entendi. Ele iria ter que pagar uma parte. Aí, o que foi discutido no final do ano passado, teve mobilização da própria AB Solar junto com as empresas. O que é a AB Solar? A AB Solar é, desculpa, Associação Brasileira de Energia Solar. Pronto, a AB Solar entrou até com um movimento que tinha hashtag nas redes sociais de Brasil não taxa energia solar, sem taxar energia solar, eu não lembro exatamente, mas foi uma mobilização muito grande nas audiências públicas da ANEEL e acabou que chegou em grandes políticos, chegou no Congresso, o próprio presidente, o Bolsonaro, disse que não iria ter taxação nenhuma, ele meio que vetou. E está assim hoje? Está assim, porém o Congresso Nacional, com esse veto do Bolsonaro, era com o Congresso de lançar uma proposta de lei. A proposta de lei é superior à resolução normativa, né? A ANEEL está correndo ainda com o processo da revisão da norma e pode ser que amanhã conclua. A gente está prevendo que vai ser esse semestre ainda, já bato o martelo. Esse semestre aí é esse primeiro semestre de 2020. Primeiro semestre de 2020. Tá. E fique concluída essa revisão, porém, assim que, se por acaso, até o final do ano,
essa proposta de lei for concluída, a norma vai ter que respeitar a lei, independente de como for a norma. Entendi. Uma dúvida que surgiu agora em relação a como é que o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, se porta quanto a isso. Porque, tipo, se o cara tá produzindo a sua energia solar, é uma energia renovável, ele não tá afetando o meio ambiente. E se há uma taxação nisso, você diminui o incentivo do cara colocar a energia solar lá na casa dele. Então você vai estar consumindo mais energia de uma fonte que vai contra o meio ambiente, que degrada o meio ambiente, entre aspas. Como é que o Ministério do Meio Ambiente se porta quanto a isso? Está só na ANEEL atualmente, o Ministério não fala nada, está calado? O Ministério, no caso, o Ministério de Meio Ambiente respeita o Ministério de Minas e Energia. No caso, seria também a ANEEL, não teria muita autonomia para isso. Eles têm um estudo bem feito, uma análise muito bem feita, já vem se arrastando desde 2018, né? Assim, eu confesso que não sei explicar tão bem a respeito do Ministério de Meio Ambiente, como que lida com isso, mas até onde eu sei, quem faz mais barulho mesmo contra isso... Os caras estão fazendo vista grossa, né? Exatamente. Eu só queria fazer uma explicação, que a gente está falando muito aqui em quilowatt-hora, mas via de regra, quando a gente fala em quilowatt-hora, ou o preço do quilowatt-hora, isso é por mês, tá? Então tem um barra ali, um slash month. Só para você ter uma ideia de como que isso é calculado, o preço em geral da energia que chega na tua casa, no modelo brasileiro, ele obedece bandeiras, né? Essas bandeiras normalmente são verde, amarela e vermelha. Aqui atualmente a gente está na bandeira vermelha, que é a bandeira mais cara. Tem algumas variáveis que influenciam esse preço, mas só para te dar uma ideia, isso vai variar de estado para estado, mas uma bandeira vermelha normalmente você está falando aí da ordem de 80 centavos por quilowatt-hora, tá? É mais ou menos o que se paga. Uma casa média brasileira vai consumir algo entre 200 e kWh. Assim, eu não vou dizer uma casa média brasileira, que eu acho que seria exagerado, né? Mas uma casa assim, classe média, 4 pessoas morando na casa, dá entre 200 e 300 kWh. Aí você bota aí vezes 80 centavos, você está falando de uma conta de luz da ordem de 240. Para os que gostam de PlayStation, que nem eu, que gosto de jogar um game, só para te dar uma referência de valor, eu sei que o PlayStation 3 tinha uma potência da ordem de 200 watts, 280 a 300 watts, e o PS4 ele deu um salto, ele foi para mais quase 800 watts, 750 watts. Se você quer transformar isso em custo, o que você tem que fazer é, você pega a potência do seu aparelho eletrônico, a potência, multiplica pelo número de horas médias consumidas por dia, multiplica por 30, que são 30 dias no mês, e divide por 1000. E isso vai te dar o valor de quilowatt-hora mês daquele aparelho. E aí, obviamente, tu faz isso para todos os aparelhos dentro do teu apartamento, tu vai ter o quilowatt-hora mês de todo o consumo da tua casa. No caso, imagina aí que você é um bom vivan, consegue jogar 3 horas de PS4 por dia. Isso, né, 3 horas vezes 750 vezes 30 dividido por 1000, você está falando aí da ordem de 67 kWh mês. Bota aí a um preço médio de 70 centavos o quilowatt-hora, você está falando aí da ordem de R$50 por mês. Então você paga R$50 por mês para jogar PS4 3 horas por dia. O Enzo fez esse cálculo aqui, mas no meu caso eu recomendaria não fazer, viu? Se você demorar, se você perceber o tanto de dinheiro que você está gastando tentando zerar seu Dark Souls aí, você ia chorar mais ainda. Mas eu acho barato. Eu sinceramente acho barato. PS4 eu acho. O PS3 é ridiculamente barato. Para 3 horas, né? Tu pode pra jogar. 3 horas. Eu não o Dark Souls é 3 horas só no boss. Final de semana jogando. Gente, eu sou um cara ocupado. Eu não jogo 3 horas por dia. Jogo 3 horas por semana e olha lá. Eu tô falando de mim. Tá muito barato. Tomás, pra moçada que tá aí nos ouvindo, né, digamos que, sei lá, o camarada quer empreender um negócio, comprou um terreno, tem um terreno lá na área de sol, que ele acha que é boa, tá lá no interior, lá, sei lá do Paraná. E aí ele vai, liga pra ti, entra em contato com o pessoal da Energ e diz, cara, eu tenho um terreno aqui bacana, quero produzir energia. Isso é permitido? Tipo, o cara usar o terreno dele para produzir energia e jogar na distribuidora e meio que vender para as outras pessoas? Como é que isso funcionaria na prática? Bom, isso é possível sim, dependendo do terreno dessa pessoa for um terreno grande. É interessante que, caso tenha pessoas que chegam assim pra gente, tem um terreno, tu fala, ó, tenho tantos hectares, quero utilizar para produzir energia, seja solar, eólica. A gente faz um estudo de viabilidade desse terreno, verifica a rede básica que passa, se passa, né? Às vezes não passa, mas a gente verifica se tem. Faz uma visita técnica nesse terreno, verifica a questão de solo. Se for um terreno grande, plano, a gente verifica isso tudo. As subestações próximas é muito importante de ver também. E os entraves são... É o cara ter dinheiro para investir. O cara ter dinheiro, exatamente. Ter dinheiro. Um terreno desse tem diferentes oportunidades de negócio. Pode ser para geração distribuída. A geração distribuída, ela
ela envolve micro e mini geração, né? No caso, para um terreno grande, que a gente vê que acontece, é mini geração que vai até 5 megawatts. Sendo um sistema desse, ele pode entrar em contato com empresas grandes, não sei, isso a gente pode também, acontece de fazer meio de campo para isso, para verificar se tem alguém interessado no projeto desse porte, fatiar esse projeto para algumas empresas. Isso acontece também. Se for acima de 5 mega, já entraria para geração centralizada, que pode ser para entrar com o projeto dele de muitos megawatts em leilões. Entrar, você diz, ele vai entrar, participar de um leilão. Entrar para participar de leilões, né? Certificar todo o projeto dele, aí envolve mais tempo também, né? Porque tem que ser feito uma análise solarimétrica, ou no caso para eólica, anemométrica, né? Do terreno. Para solar, seria 1 ano de medição que teria que ter. Nossa. Teria que ser feita uma instalação de uma torre solarimétrica, numa estação solarimétrica. Para eólica já são 3 anos. Quanto é essa torre? A torre em si, com todos os equipamentos que a ANEEL exige, né? Faz uns 70, 80 mil reais. Tá, mas assim, a minha ainda dúvida é tem o que ter seguinte. toda a análise, né? Isso aí tem Um investimento custo. muito alto Não. para você fazer um estudo se é viável ou não é viável. Mas às vezes o cara já tem uma noçãozinha das coisas, já consegue ter um Exatamente. sentimento, né? Ele não entra Hoje no escuro. em dia a gente tem uma ferramenta muito interessante, que inclusive foi lançado há pouco tempo, que é o Atlas Solar e Eólico do Estado do Ceará. O governo promoveu, acho que no começo desse ano, foi no final do ano passado, esse Atlas. Tem a plataforma dele, você pode puxar para um arquivo do Google Earth. Isso tem em outros estados do Brasil? Não, é pro Ceará. É pro Ceará mesmo. Pro Ceará. Legal. Para outros estados, eu confesso para ti que não sei se tem, acho que é mais pro Ceará. Inclusive, na Intersolar, a gente só via stand do governo do Ceará, de outro governo não tinha, promovendo justamente o mapa. Intersolar é um congresso, é um congresso que teve em São Paulo de energia solar, congresso internacional. Por um momento eu achei que era tipo, estavam viajando, trocando energias aí de outros sóis. Desculpa, nesse evento grande que teve, tinha um stand do governo do estado, com a ADES, promovendo o Atlas Eólico e Solar, né? E a gente utiliza a plataforma, a gente acha muito interessante. Mas tem outras formas, tem outras plataformas. Tem um que se chama o Cresesb, é lá do Paraná, se não me engano, mas que ele fornece pro Brasil todo. Você coloca as coordenadas e ele diz a radiação média anual, a radiação por mês que tem naquele local. Tá, mas assim, Muito mesmo bacana. o cara decidiu produzir, vamos supor, o cara decidiu, vou tocar o barco pra frente, vou empreender desse troço. Em algum momento ele vai ter que tirar a energia que ele produz do terreno dele, né? Eu digo, ele vai ter que jogar pra algum lugar. E aí eu imagino que ele vai jogar pra distribuição pública. Exatamente. Ou seja, ele vai pagar, ele vai ter que pagar a galera. E aí tem um modelo de precificação pra isso, a ANEEL, como é que é, sabe? Depende do modelo que ele for seguir, né? Depende Da produção dele. Da produção, Entendi. exatamente. Vai depender. Quando você tem um terreno desse, você faz uma consulta de acesso à distribuidora, já sabendo a linha que passa por ali. Se for uma linha, no caso, para mini geração, que a gente vê muito de ter que fazer um reforço da rede básica que chega lá para injetar na distribuidora, né? Tá. E para outras usinas que seriam maiores, aí precisaria de uma subestação própria, às vezes uma subestação seccionadora, em uma grande linha de transmissão, aquelas linhas de 230 ou 500 kV. Tomás, você citou a energia eólica. A energia eólica para vocês hoje é uma concorrência ou não? Tipo, a energia eólica tem uma finalidade, a energia solar tem outra. Enfim, como é que funciona? Vocês veem eles como um concorrente? É porque eu acredito que a energia solar seja bem mais acessível de você instalar do que uma energia eólica, né? Porque da torre lá com a hélice é grande pra porra. Não tem concorrência, com certeza não. E se tratando de projetos de menor porte, aí é que não tem mesmo. A solar está muito mais vantajosa. Um projeto de micro geração, mini geração, a gente vê que a energia solar está preço muito mais interessante, inclusive no payback também, se tratando de tempo de retorno do investimento. Já para projetos maiores, às vezes pode se tornar competitivo. Então, para projetos maiores, que a gente também faz, né? Nós também elaboramos projetos, fazemos o desenvolvimento de projetos também para geração centralizada e dependendo do terreno que a gente vai ter, a gente faz análise também dos ventos que tem lá, a gente verifica, pô, aqui é interessante, pode ser legal colocar eólica e nem sempre a gente vê como concorrência, também a gente não vê dessa forma, às vezes a gente vê uma coisa pode ser complementar a outra, né? Mais viável, né? A gente já desenvolveu o projeto para sistemas híbridos também, híbridos no caso eólico e solar, né? Eu sei que o BNDES ele tem uma linha de crédito para esse tipo de investimento, ou pelo menos ele tinha, né? Isso ainda tá rolando, o cara que tá pensando em instalar isso aí na casa, no comércio dele, você sabe quais são as condições, como é que tá isso hoje? Sim, ainda rola, já tem isso, né? Varia conforme o porte do cliente, o que a gente vê é bem mais indicado a grandes clientes, a grandes empresas. O que a gente vê
bastante no nosso dia a dia é por outros bancos, que a gente tem até o exemplo do FNSol, que no caso das condições é muito mais acessível. Eles dão um prazo para financiamento de até 12 anos, 6 meses, a 1 ano de carência. E, como eu falei, todos os bancos hoje em dia a gente já vê isso. Santander, Banco do Brasil, Bradesco, todos já estão propondo isso, né? Ter essas linhas. Tu tem ideia dos juros que eles cobram, não? Do BNB, do FNSol, até a última vez que eu vi era 6,24. Da ordem de 6% ao ano. Ao ano, 6 a 7%. exatamente. Ué, é baixo. Tá bom. Tá muito bom. Possível sim achar um financiamento de outro bem. E Santander Financiamento de carro vai para 18%. Exatamente. Santander já tá também se aproximando disso. Tá O que muito mostra viável. segurança, né? Porque se o cara tá te prestando dinheiro nesse valor, tendo um financiamento nesse nível, é porque o sistema realmente é confiável. Ele sabe que não vai perder dinheiro nessa história. Exatamente. Exatamente. Eles fazem uma análise rigorosa também, né, do cliente. A gente vê que tem uma burocracia grande, mas é eficiente também e é bem tranquilo, assim, pro cliente. A gente tem vários clientes que já estão, principalmente pelo BNB. Pro cara aí que tá ouvindo a gente, né, o cara tá estudando engenharia ou é engenheiro, ou tá pensando em estudar engenharia, gostou do assunto, o que é que você recomendaria pra esse camarada ou pra essa camarada de conteúdo, assim, pro cara se especializar, tipo, você já falou de alguns softwares, né, pode até recitá-los, mas literatura, site, livros, quais são as suas recomendações? Cara, de sites, o que a gente acompanha diariamente é AB Solar, Portal Solar, Ambiente e Energia, que fala modo geral, né? O AB Solar e o Portal Solar, inclusive, oferecem bons canais de comunicação, né? Nas redes. Tem YouTube e Instagram que postam com bastante frequência. Ambiente e Energia, como eu falei, também é bem legal. Tem outros sites que a gente acompanha também e oferecem bons cursos. Neo Solar, a Blue Solar e a Solarize também, que é bem interessante. A Solarize também, inclusive com cursos com softwares, que eu até citei, o PVSol, tem outros que fazem com PVSys, né? Isso aí varia de empresa. Esses três eu acho bem legal. E curso também de dimensionamento, né? Isso que é bem bacana. Da literatura, tem alguns livros básicos, né? Pra quem quer começar do zero. Tem um que é bem comum, que é Energia Solar Fotovoltaica, Conceitos e Aplicações, do autor Marcelo Villalva. É bem básico mesmo, conhecimentos básicos sobre energia solar fotovoltaica. E tem o outro que é mais direcionado a sistemas conectados à rede, sistemas fotovoltaicos conectados à rede, o nome do livro, que é do autor Roberto Ziles. São de 4 autores, na verdade. Roberto Ziles, Wilson Macedo, Marcos André Galhardo e Sérgio Henrique de Oliveira. Aí aprofunda bem mais os conceitos, direciona mesmo o leitor a como elaborar o sistema de geração on-grid, né? Eu sempre peço que o nosso convidado indique um livro e um filme para os nossos ouvintes, né? Um livro não necessariamente tendo a ver, e o filme também não necessariamente tendo a ver com o conteúdo do episódio. Então eu pediria que o Tomás indicasse aí um livro de leitura bacana para os nossos ouvintes, um livro, sei lá, marcou sua vida, que você gostou muito de ler, e um filme também. Como eu falei, algo que não necessariamente tem a ver com o episódio. Eu vou pedir um jogo também, que eu vi que você gosta, eu vou pedir os dois. Os 3 agora, vai ser o livro, PS4. o livro, o filme e o jogo. Beleza. De livro, realmente não tem nada a ver. O Senhor dos Anéis, que marcou, né? Marcou bastante. Marcou uma geração. Minha adolescência. Mais de uma, na verdade. Marcou muitas gerações. Exatamente. Que eu adoro. De filme, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida. Tem muito filme bom, né, cara? É muito difícil se amarrar em um. Qualquer coisa é só falar Senhor dos Anéis de novo, né? Porque aí já tá na exatamente, linha, exatamente. Mas eu pensei em outros, assim, eu fiquei muito na dúvida entre Interstellar e A Origem, Inception, né? Eu amo o Christopher Nolan. Amo. Eu também, pois eu acho incrível. Eu gosto bastante, Interstellar pra mim marcou também, Eu gosto da Origem. Eu gosto muito de ficção científica. Cara, de jogo aí é difícil, né? Mas eu tenho que, pra mim, o jogo que eu mais me apaixonei mesmo é The Last of Us. E nem do PS4, é do PS4 também, mas é do PS3 que eu joguei. The Last of Us vai sair o 5 agora em maio. Ou o 2, né? Exatamente. Vai sair o 5 é o PS. Eu tô pensando aqui em comprar a pré-venda já, mas tá uma facada. Tá uma facada. Ah, mas tem um Deluxe, muito legal. Que vale a pena. Vem com a estatuazinha? Não é a estátua não. Ele vem com um box e tem umas coisas lá. E é tipo R$250. Vale a pena. E a gente fazendo propaganda de graça. Vamos falar com esses caras. Sony paga nós. Sony paga nós. O robozinho da Sony aí dá uma captada aqui no nosso áudio. Cara, pra finalizar, deixa aí o teu contato pra tua galera, e-mail, Instagram, o que você usa aí. Sobre a empresa, né, Energo Engenharia, a gente tá também nas redes, estamos no LinkedIn, Energo Engenharia e Consultoria em Energias. Temos o Instagram também. O meu e-mail, tomasdarraz@gmail.com. O Tomás é com S, né? Tomás com S, exatamente sem H. Aí, darraz@gmail.com. Não, mas é isso. Eu também tenho Instagram. Tudo Tomás Darraz. Beleza, tudo cara. Tomás Darraz. Muito obrigado aí. Achei animal. Papo muito bom. Você entende pra caralho do assunto. Valeu.